Estamos de volta com o nosso programa ADVB Talk, quer dizer, Conversas da ADVB. E como vocês já sabem, já tivemos várias edições do programa no nosso canal de YouTube. Nossa intenção na ADVB é transmitir para o nosso público mensagens e ajuda, e conselhos e dicas para que a gente possa cada vez mais usufruir daquelas condições que o Brasil oferece a todos os empreendedores, empresários e executivos, enfim, quem quiser fazer especialmente uma carreira na área de vendas. A ADVB é a Associação Brasileira de Diretores de Vendas e Marketing. Então, nós temos uma certa compulsão aqui na ADVB pelo vendedor, pela atitude do vendedor, por ser vendedor, e achamos que o grande senhor do fato econômico é o consumidor. É o grande senhor. E como é que você chega nele? Através do vendedor. Então, nós precisamos valorizar muito essa categoria. O César Romão é consultor organizacional com uma enorme experiência, anda por aí pelo mundo e pelo Brasil inteiro, auscultando a opinião de vários setores da comunidade brasileira e também transmitindo para eles alguns dos ensinamentos que ele aprendeu ao longo da sua vida profissional. César, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa da ADVB. Obrigado, prazer imenso estar aqui ao seu lado, que é um mito da ADVB. Veja só. Então, César, eu gostaria de começar te perguntando sobre como está o ambiente que você tem visto aí no Brasil inteiro, nas suas palestras. Você faz um montão de palestras, né? Não sei quantas por semana, nos lugares mais diferentes do país, não é? E, portanto, contracenando com auditórios diferentes, né? Em cada região do país. O que você está achando aí da conjuntura? É um bom momento, é um mau momento? Temos que acreditar? Vamos em frente? Qual é o conselho? Olha, eu queria dizer ao seu público que aos 14 anos, quando eu tirei a minha carteira profissional, meu primeiro registro na carteira profissional é de vendedor. Então, é isso aí, ó. Vejam só. Eu tirei a carteira com 14 anos, mas de jornalista. Eu ainda vendo, né? Ainda vendo livro e palestra, ainda sou um vendedor de livros de palestra. Né? Aliás, eu sempre digo o seguinte, se você quiser dar certo na vida, aprenda a vender algo primeiro. Nem interessa se você vai precisar fazer aquilo, mas aprenda a vender algo primeiro, porque é uma profissão fascinante, ela desenvolve uma série de competências no profissional, que dificilmente ele teria isso em faculdades e universidades. E quanto à sua pergunta, eu tenho uma visão hoje, não só do Brasil, eu tenho livros em 51 países, e as pessoas escrevem, e muitas querem saber coisas, né, a respeito do nosso país. Eu vejo que o crescimento de qualquer país, de qualquer nação, ele depende de um tripé. O que é esse tripé? Primeiro, o amor pela sua nação, o civismo, o amor pelo seu país, o respeito pelo seu país. O que é respeito pelo país? Não é tirar selfie na Paulista ou se enrolar numa bandeira brasileira. É você respeitar as normas desse país, as leis desse país, você atuar com ética dentro do seu país. O segundo é você ser produtivo dentro do seu país. E como é que a gente se torna produtivo? Produtivas são as pessoas que transformam o esforço em resultado positivo. Essas são as pessoas produtivas ao país. Qualquer esforço que você faça e esse esforço se transforma em resultado positivo. E o terceiro ponto desse tripé, e por que um tripé? Porque se você tiver um banquinho de 3 pés, você senta em qualquer lugar com ele. Né? Se tiver 4, já não senta. Né? Então, por isso que pescador usa o banquinho de 3 pés, porque cabe qualquer pedra, qualquer lugar ali. O terceiro ponto, o brasileiro precisa entender que nós só conseguimos superar desafios desenvolvendo competências. E por incrível que pareça, hoje as pessoas acham, por exemplo, que se ler o WhatsApp já está informado. Bastou abrir, hoje abriu o WhatsApp, hoje eu já me atualizei. Assiste alguma coisa na internet e já acha que aprendeu alguma coisa. As competências são desenvolvidas quando você vivencia com professores, com mestres, com doutores, com pessoas que vivenciaram isso. Eu chamo essas pessoas de mentoring. Muita gente fala assim, Romão, pode ser coach? Olha, qualquer pessoa pode ser coach hoje, porque coach você faz um cursinho e ganha um diploma de coach. Agora, procure sempre um mentor. Por quê? Porque o mentor viveu aquilo, ele vivenciou.
ele teve sucesso naquilo. É impressionante como a importância do que tu estás dizendo, porque é preciso sempre, né, que a gente faça um blend, na combinação, não é, do entusiasmo com o conhecimento, não é, e a experiência adquirida ao longo dos anos, que para ser transmitida, né, e ela transforma sempre essa informação em algo muito positivo, né. Que você começou a vida como vendedor? E qual é o conselho que você daria hoje para os vendedores que estão se formando? Nós temos cursos da DVB de formação de vendedores, né? Então, há 60 anos, 63 anos, a DVB se dedica a isso. Que conselho você daria para quem quiser começar a carreira de vendedor? Primeira coisa, muitos acham que não é uma carreira que dá muito charme, muito prestígio, não é? O que você acha disso? Tem gente até que tem vergonha de dizer que é vendedor. Então, eu acho que você tem que entender o seguinte. Porque antigamente era assim, né? Quando eu comecei, 14 anos, que tem para ele fazer? Nada, a bota de vendedor. No passado era mais ou menos assim, não tinha o que dá para aquela pessoa, botava ele de vendedor. De repente ele ia para o mercado e surpreendia. E ele era o que trazia mais pedidos, é o que de repente fazia a empresa funcionar. Ainda é assim. Primeiro você tem que ter orgulho da sua profissão. Você sabe que raramente eu pego um cartão hoje e está escrito vendedor? Pois é. Está advisor, consultor, tá um monte de nome. Vendedor não tem mais, a gente não vê mais essa nomenclatura em cartões. É muito difícil. Então, aí eu pergunto, mas me fala uma coisa, o que você faz? Não, eu faço. Você vende? Eu vendo. Mas ele não assume que ele é um vendedor nem no cartão dele. E o grande segredo dos grandes vendedores, e se você avaliar, por exemplo, Joe Girardi é o vendedor que está no Guinness, é o vendedor número 1 do mundo até hoje, ele está no Guinness por ter vendido o maior número de veículos Chevrolet em um ano, individualmente. Atualmente ainda é o maior vendedor de carros. Se você pegar um Joe Girardi e outros vendedores, como o Og Mandino, por exemplo, o Og Mandino é o escritor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Ele escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo. Se você pegar estas pessoas, e entre outras aqui, inclusive no Brasil temos várias, você pode falar de Silvio Santos. Silvio Santos nunca teve timidez em dizer que era camelô, que era vendedor numa barca de Niterói, vendendo carteirinha de documento e caneta. Orgulho da profissão é a primeira coisa. Orgulho da profissão. Porque quando a gente vai adquirir alguma coisa, você está estabelecendo o quê? Uma confiança. A gente compra de quem a gente confia, a gente não compra de quem nós não confiamos. E o segundo ponto é conhecer muito o que você escolheu para trabalhar. É muito comum hoje, eu vou dar-lhe um exemplo do meu mercado, por exemplo. Nós estamos com as livrarias do Brasil passando por sérias dificuldades. Todas, né? Todas elas, sem exceção, endividadíssimas. Aí me chamaram para um evento e disseram assim, Romão, isso aqui é uma reunião para que a gente possa tentar reativar o mundo do livro aqui no Brasil. O que você acha que a gente pode fazer? Eu falei, olha, primeiro voltem a vender livros. Voltem a vender, né? Claro, volte a vender, porque vocês passaram a vender celular, som e tanta porcaria que livro vocês esqueceram. Como assim? Eu falei, olha, basta você entrar agora numa livraria sua e perguntar para o vendedor assim, você tem um livro X? O que a pessoa responde? Você já passou por isso? Já, passei isso a semana passada. O que ele responde para você? Não sabe. Vou olhar no sistema. Vou olhar no sistema. Não sei, vou olhar no sistema. Vou olhar no sistema. Se Jorge Amado fosse vivo, ele ficaria sentado uma semana dentro de uma livraria hoje e ninguém saberia quem é Jorge Amado. Então, por que essa crise, na minha opinião, no mundo dos livros? Porque as pessoas não deixaram de conhecer o seu produto. Quando eu comecei minha carreira, você entrava numa livraria, as editoras mandavam release e o vendedor tinha que ler o release, entender aqueles livros todos que estavam chegando aquela semana. Ele não precisava ler o livro, ele lia o release do livro. Você que é jornalista, como
como Ele começou, o sumário esse executivo. sumário executivo do livro. Quer dizer, quando ele falava com você, você não sabia que ele leu só o release, mas você achava que ele leu o livro. Então ele te vendia um livro. Eu duvido você entrar numa livraria hoje e um desses atendentes, que não são vendedores, né, tentar conseguir te vender um livro. Então, o amor à profissão, o respeito, o orgulho e o conhecimento daquilo que você faz. Porque muitas vezes, quando o vendedor é bom, a gente nem precisa daquilo, mas compra. Lógico, lógico. Não é assim? É assim, é assim. Agora, na livraria, por exemplo, uma experiência da semana passada, vou olhar o sistema, não tem. E aí terminou o diálogo, quer dizer, ele, o vendedor, entre aspas, que não é vendedor, não tentou me vender um outro livro. Olha, você não, já que não tem esse, o senhor não gostaria de levar esse aqui, que é bom, enfim, esse outro aqui que trata disso ou daquilo? Nada, entende? Encerrou o diálogo ali. Então é preciso que, além do talento natural, o vendedor também tenha um pouco de conhecimento profissional, né? Aprenda, né? Como ser um bom vendedor, não é verdade? E não é só isso. Vai lá fazer os cursos da DVB, que são Fazer o curso da sensacionais. DVB, por exemplo, né? Às vezes, o que acontece é assim, a empresa fala assim, Romão, é caro treinar, experimenta não treinar. É muito mais Se caro. você acha que é caro treinar, imagina o teu pessoal aí fora sem treinamento. Quem acha que a inteligência é cara, experimenta a ignorância. Experimenta parar de vender. Olha só como está esse mercado de livreiro hoje e outros mercados, né, que estão sumindo justamente por falta de um profissional que tem orgulho de ser vendedor, que conheça o produto e que ajude as pessoas, porque o vendedor, ele é um elemento sinérgico. Ele consegue resolver o problema de alguém. Eu tenho vendedores na minha vida que ficaram marcados, que foram vendedores que eu adquiri produtos que eu não conhecia e que eu fiquei conhecendo. Exatamente. E esses produtos fizeram parte da minha vida, fazem até hoje. Então tenho orgulho aí da sua profissão. É isso aí. Bom, eu sempre achei, ao longo da minha curta carreira, vocês, né, sou muito jovem, né, que no mundo empresarial, ou o sujeito é vendedor ou não é. Entende? Quer dizer, não é porque não existe. Eu acho que o CEO de uma empresa, a grande responsabilidade, a maior de todas que ele tem na sua profissão é vender. Não é? Eu acho que tem que vender, não é? Porque se não vender, não tem empresa, não tem economia, nada gira e não acontece nada. Mas na DVB, nós temos este curso de treinamento de vendedores que é muito procurado. Não com a quantidade e intensidade que nós gostaríamos que fosse. Né? E neste curso nós procuramos também devolver ao vendedor a dignidade, o prestígio, não é? De ele ser chamado de vendedor. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando o Ivan Zurita era presidente da Nestlé, atrás na mesa dele assim, tinha um diploma de vendedor da DVB. Ele tirou num curso da DVB, dizia, esse aqui é o meu diploma, olha aqui, ó. Foi aí que eu comecei a minha carreira, aprendendo a ser vendedor. Hoje eu sou presidente da empresa, mas comecei assim. Então, esse orgulho, muito pouca gente tem hoje em dia, né? Esse exemplo do Ivan, eu cito porque eu não encontrei outro. Só encontrei o dele. Entende? Mas você tem a minha carteira profissional, você vai poder usar. Vai poder usar também o teu. Vender é uma arte de até realizar sonhos. Né? Vender é a segunda profissão mais antiga do planeta. A primeira é aquela mesmo. Mas a vender é a segunda grande arte. Tanto que os reis antigos, para que eles pudessem ficar famosos, né, entre os seus povos, eles tinham os seus vendedores, que vendiam a sua imagem, cultuavam a sua imagem. Vendiam a imagem. Vendiam a imagem deles. Olha, vai lá e começa a espalhar que o rei é bom. Quer dizer, que já tinha marqueteiro desde aquela época. Já tinha marketing desde aquela época. Né? A Igreja Católica avançou nisso, ela é uma grande vendedora, né? Então ela para vender bem, você nota que os templos católicos são sempre muito grandes, que é para as pessoas sentirem-se pequenas, né? Você já entra com certo cuidado, as naves, que são os outdoors, quer dizer, ao longo da existência humana, a profissão talvez mais importante foi a de vender. Vender, vender, vender. É fascinante. Eu vivo esse fascínio porque quando comecei a escrever, eu jamais esperei na minha carreira que eu poderia ter livros em 51 países. E se você me perguntar por que isso aconteceu, talvez seja pela minha paixão
de vender os meus livros. Eu termino a palestra, eu fico lá até o final. Recentemente aí eu fiz uma sessão de autógrafos, que foi um recorde aqui no Brasil, foram 1.312 exemplares assinados num único evento. Não há caneta nem braço. Não, a mão ficou assim, mão, 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Romão, como é que você aguenta? É a paixão. Porque a paixão por vender também nos dá energia, nos dá inteligência. Ah, Romão, mas hoje tem a inteligência artificial. Olha, pega a Siri, você tem iPhone? Xinga a Siri do seu iPhone ou xinga a assistente do Google. Vê o que acontece. Nada. Não existe emoção, não tem sentimento. Se você quiser matar a sua solidão, conversa lá com a Siri ou com o assistente do Google, vê se ela mata a sua solidão. Então, a inteligência artificial, ela é artificial, mas ela é burra. As pessoas estão transferindo as suas capacidades para a tecnologia. E nós somos a maior tecnologia do planeta. Não há nada que se equipare ao ser humano. Ao ser humano, né? Não existe, né? E nem vai existir. Você lembra quando surgiu o e-mail, os vendedores mandavam e-mail? Olha, eu mandei 2... Visitou alguém hoje? Não, eu mandei 2.000 e-mails. Visita ainda é uma coisa fascinante. Eu tenho alguns vendedores ainda que me visitam. Falam, Romão, vou lhe fazer uma visita. Às vezes nem falamos de negócio, mas essa é a relação. O vendedor, ele tem essa capacidade, você tem essa possibilidade. Então, deixa um pouquinho a tecnologia de lado, use as características humanas que nós temos, se apaixone pela sua profissão, conheça bem o seu produto e nunca fique distante do seu cliente. Você tem entre outros... Esse aqui é o seu. Já assino para você. Você quer falar um pouquinho sobre A Semente de Deus? Foi meu primeiro livro. Foi o teu primeiro? Né? Foi meu primeiro livro. Esse livro, olha que coisa interessante. Eu tentei vendê-lo para 21 editoras e todas negaram. Quando foi isso? Isso foi em 1990. Veja só. E, de repente, a editora Record, na época, Alfredo Machado, editou o livro. O livro saiu, nunca mais parou de vender. Foi o livro que abriu a minha carreira literária para todos esses países. Inclusive em países difíceis até, por exemplo, na Rússia, tenho 8 títulos lá. É muito difícil você falar sobre esses assuntos para um povo que a gente acha que é um pouco duro, um pouco seco. Mas não é não. Eu comecei a descobrir que nós somos equivalentes. Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Nós somos seres humanos. Exatamente. Né? Engraçado, né? Você pode mudar tudo com a tecnologia, menos as características do ser humano, né? Às vezes o pessoal fala assim, olha, me manda uma foto do meu neto. Não faça isso, pega o seu filho e leva lá na casa do seu avô. Pelo amor de Deus. Entendeu? Leva lá. Para com esse negócio de ficar mandando vídeo, mandando fotografia. Isso está afastando as pessoas e tirando as pessoas do seu verdadeiro destino, na minha opinião. Muitas coisas não se realizam dessa maneira. A realização, ela não é etérea. Se eu quiser escrever um livro, eu tenho que materializar o livro. Lógico. Ainda é assim no universo. Você faz muita palestra, você é muito requisitado para fazer palestras, né? No Brasil e fora do Brasil também. Também, né? Quando te requisitam, qual é o pedido? O que é que eles querem? Qual é o tom? Qual é o tema? É assim, primeiro, motivação. Motivação. Eles acreditam que é possível motivar aquela equipe, e é possível. É possível. Segundo, liderança, e terceiro item é gestão. A motivação, ela é uma estratégia. Hoje nós temos muita gente motivada, mas sem estratégia. Gente motivada sem estratégia não vai a lugar nenhum. Não resolve, né? É como você ter um carro de Fórmula 1 e ficar ali parado, acelerando. Eu queria andar aqui na Marginal Tietê, que, aliás, já aconteceu isso aqui, né? Nós tivemos aqui corrida na Marginal, coisa absurda, mas absurda. Coisa de São Paulo. Não resolve. Então, o que é a motivação? É criar uma estratégia para você poder canalizar essa sua energia. Gente motivada tem que ter estratégia. Se não tiver, não sai do lugar. E o segundo ponto, que é a liderança, todos nós hoje temos um instinto
de liderança, ou como pai, ou como amigo, ou como influenciador, e nós precisamos trabalhar esse instinto. O líder hoje não é mais aquele que é ouvido, aquele que fala, o líder hoje é aquele que as pessoas seguem. Então, o líder tem que entender isso. O líder hoje ainda ele quer dar ordem, ele quer que as pessoas cumpram aquele desejo dele, mas aí tem um processo inverso, quer dizer, o líder precisa ser seguido. As pessoas seguem as suas ideias? Não, então ainda você não é líder. E o terceiro é gestão, que é o que falta hoje. Muitos negócios hoje vão a pique por falta de gestão. Às vezes o negócio é bom. Absolutamente verdadeiro. É bom, a coisa é boa, o produto é bom, a turma de vendedor é boa, mas aí falta gestão. O vendedor vende, a fábrica não entrega, o vendedor vende, a fábrica não tem qualidade, e aí quebra a corrente. Então, esses são os 3 temas que eu mais realizo eventos durante o ano. Muito bom. E sempre com auditórios razoavelmente grandes, né? Tem auditórios menores. Por exemplo, existem palestras para CEOs, para presidentes, esses auditórios são menores. Mas tem palestras grandes. Você entrar lá na minha mídia social, tem uma coleção lá de mais de 4.000 fotos ao longo da carreira. Você verá públicos lá de 12.000 pessoas. Então, 12.000 pessoas. Gente para show. Recentemente até fiz agora aí, tinham 8.000 pessoas. Eu fico muito surpreso quando chego aos eventos e vejo esse número de pessoas. Eu não sou cantor de música sertaneja, eu não sou... Não é popstar. Eu não trabalho na Globo, não tenho um emprego lá numa novela, mas é interessante como as pessoas vão buscar, em função dos livros também, né, essas mensagens. E eu acredito que tem dado certo, porque ao longo da carreira os públicos sempre se repetem, aumentam, dificilmente há um evento. Eu fiz agora uma turnê por Cuiabá, fiquei muito surpreso com o carinho que foi recebido lá. Tem sido assim ao longo da carreira. Ô César Romão, como se as pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui quiserem entrar em contato contigo, como é que fazem? Olha, é fácil. Hoje a melhor maneira é mídia social, né? Então tem lá o Facebook, já ouviu falar? Conhece? Ouviu falar? Tá bom. Então é o Facebook Romão César. Ali você tem tudo, inclusive a minha agenda. Se você quiser participar dos eventos, coloca lá teu nome. Quando acontecer algum evento aí perto da sua cidade, do seu estado, você recebe um avisozinho, vai ser um prazer te receber lá. Muito bom. Eu espero que o teu sucesso continue, não é? E porque eu acho que a tua contribuição para que, pelo menos naquela parte do vendedor, de restabelecer e estimular o prestígio, enfim, quer dizer, o desejo e o prestígio, né, dessa profissão é muito importante. O Brasil precisa muito disso, né? Se nós quisermos realmente dar um dia um grande salto para frente, mas vender, né? O Brasil se vende mal, não é? Inclusive, vende mal. O Brasil se vende mal. Muito bem, vende mal. E eu sei como eu vejo. É impressionante como a gente se vende mal. Olha, e vale lembrar que o homem que mais transformou esse planeta e dividiu o nosso calendário em 2, antes e depois dele, que foi Cristo, Jesus Cristo, era um tremendo vendedor. Talvez o maior vendedor da história. Quando me perguntam, eu falo, olha, ele foi o maior vendedor da história e fez a maior palestra de venda da história, que foi o Sermão da Montanha. Não tem palestra melhor. Você vê que ele foi um vendedor tão poderoso que ele conquistou 12 pessoas por uma equipe de vendedores que rodaram o mundo inteiro com aquela ideia, com aquele produto. Vendendo aquela ideia. E conseguiram evangelizar o planeta, 12 vendedores. Porque o que eram eles se não vendedores da fé? Então, olha o poder que você pode desenvolver sendo um vendedor na sua profissão. E esses CEOs, você acha que eles têm ainda, esses atuais da geração X, não é? Tem ainda uma certa dose de humildade para entender que é preciso fazer a combinação daquela vontade, daquele desejo, daquela, enfim, toda aquela energia do jovem com a experiência dos mais velhos? Magnífica pergunta, porque eu tenho um treinamento em que eu treino CEOs para se tornarem palestrantes, porque a maioria deles tem grande dificuldade em fazer palestra. E na porta da minha sala de treinamento tem um cabide. E no cabide tem uma plaquinha.
A plaquinha diz assim, pendura seu ego aqui e pega na saída. Porque o tamanho do ego dessa moçada ainda é grande. Mas eles vão aprendendo. Eu acho que eles estão mais flexíveis do que os do passado. Então, hoje eles montam um conselho das pessoas com mais tempo de empresa, isso é maravilhoso. E trazem diretores Trazem externos. diretores externos. Poxa, os gregos fizeram isso e conquistaram o mundo. Claro. Os gregos tinham o oráculo de Delfos, onde eles se orientavam, né? César se tornou César porque tinha o grupo de senadores que era praticamente os conselheiros dele. Nós precisamos disso. Nós precisamos da experiência para criar o futuro. Senão você não cria, você dá um salto no vazio. Exatamente. Bom, Sérgio Romão, nós queremos te agradecer muito a tua participação no nosso programa e tenho certeza que os nossos espectadores, telespectadores, ok, vão gostar muito de ter compartilhado contigo um pouco da tua experiência, né? Evidente que nós te desejamos um sucesso continuado e que os teus livros vendam em 165 países, não apenas em 51. E eu, como sou ignorante, não conhecia nenhum. Ok, vou começar por esse aqui. Começa por esse, é uma boa leitura. Vou começar por esse aqui, A Semente de Deus, do César Romão. Obrigado, César. Agradeço pela oportunidade, eu desejo sucesso à DVB. A DVB é uma das entidades mais realizadoras que nós temos no país. Se você não teve oportunidade de se associar ou fazer algum curso na DVB ainda, associe-se e faça, porque a DVB vai ajudar você a crescer, vai ajudar a sua empresa a ter um desenvolvimento melhor. Muito obrigado.